Bom dia a todos, estamos dando início a mais uma celebração online. Faz um tempo que a gente não tinha, a celebração da manhã e da noite nesse formato, mas por motivos aí para que a gente possa se cuidar, para que a gente possa evitar uma maior contaminação, porque a gente tem algumas pessoas aí com Covid. A igreja decidiu fazer essa celebração online, mas nós estamos aqui para adorar, para louvar o nosso Deus. Isso não impede de que nós possamos celebrar a Ele como nós fazemos ali na igreja. Então que você aí na sua casa possa se juntar a nós para que possamos render louvor, agradecer e também pedir a Deus para que Ele continue cuidando da gente, para que Ele continue nos protegendo e nos dando forças para continuar, para falar da graça, do amor e da misericórdia. Então que você possa ir no aconchego da tua casa, com a tua família, participar aqui junto com a gente. Então sinta-se em casa. Maravilhoso amor que nos alcançou. Quem nos liberta da escuridão e que o amor é poderoso, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Quem treme a terra ao som de trovões, sem ar eu fico e admirado, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Maravilhoso amor, tua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. E quem traz ordem a todo caos, quem faz do órfão um filho fiel, o Rei da Glória, o poderoso Deus. Quem governa nações e reinos com a verdade e a justiça, o Rei da Glória, que brilhas mais que o sol. Maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Santo, santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu, digno é o Rei que ressuscitou. Santo é o Rei que morreu. Santo, 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 maravilhoso amor, sua graça me alcançou, tomou o meu lugar, a minha cruz levou, a sua vida deu para me libertar. Jesus, eu canto por seu amor sem fim. Possamos ser gratos pela graça, o amor
e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Olá, igreja, passando aqui para deixar alguns avisos para a nossa comunidade. Não tivemos a celebração presencial por conta do grande aumento dos casos de contaminação da Covid e da gripe. E por esta razão, fizemos a nossa transmissão do culto via online. Então você agora que está nos assistindo, o pastor me incumbiu de fazer este comunicado a toda a igreja. Ele se preocupa com a saúde aí da nossa membresia e por isso hoje o nosso culto será transmitido, tanto agora na parte da manhã quanto também na parte da noite. Mas eu tenho alguns avisos para transmitir a toda a igreja. Queremos voltar na próxima semana, dia 23, com culto presencial. Então venha, participe do nosso culto presencial, próximo domingo, dia 23. Só não teremos o Ministério Infantil funcionando, mas EBD vai estar funcionando, as classes funcionando normalmente, por isso aguardamos vocês aqui na nossa igreja. Tá? Durante a semana, fizemos a entrega das cestas básicas aos nossos queridos motoentregadores, os motoboys. Também a igreja esteve a semana toda aberta, recebendo doações aí para a feitura do nosso futuro bazar. Então você que tem aí disponível na sua casa, né, roupas em boas situações de uso, calçados, utensílios de decoração, cama, mesa e banho, pode trazer aqui para a igreja. Tudo isso a gente coloca no nosso bazar, que é feito 2 ou 3 vezes ao ano, conforme a necessidade, a disponibilidade de agenda. E todo este recurso a igreja reverte para a compra de cestas básicas, para a compra de remédio, para uso destinado à nossa ação social. Então, é uma forma de você ajudar a comunidade carente, as pessoas vulneráveis, né? É você ajudar a igreja a ajudar. Então, traga aqui para a igreja a sua doação. Será muito, muito, muito bem-vinda. Também no dia 28, sexta-feira, às 20 horas, teremos a nossa reunião mensal, o que a gente chama de assembleia ou reunião de diretoria. Todos vocês que são membros da igreja estão convidados a participar. Então, sexta-feira, 8 horas da noite, reunião de diretoria aqui na sede da nossa igreja, às 20 horas. Você é membro, você tem que participar, você deve participar. Neste momento é tratado assuntos de interesse de toda a nossa comunidade aqui do Ferreira. Então venha fazer parte desta reunião, venha dar sua opinião, venha se inteirar dos assuntos da nossa igreja. Basicamente esses são os nossos avisos. Então queremos também, deixo também aqui este avisinho para vocês, na próxima quinta-feira, temos o retorno do Celebrando a Recuperação. Não fique de fora. Celebrando um ministério abençoado que tem aí ajudado muitas vidas. Venha fazer parte. Agora é o momento de você entregar o seu dízimo e a sua oferta. Eu gosto de dizer que a entrega do dízimo e a entrega da oferta é uma expressão de fé. É uma expressão de gratidão, de obediência a Deus por tudo que Ele tem feito, operado na sua vida. Se você hoje está agora, neste momento, me assistindo, quantos motivos de gratidão você tem para oferecer a Deus? Se você tem seu alimento, se você tem a sua família, se você tem os seus recursos, a sua saúde, é porque Deus te ofereceu, é porque Deus te propiciou. A nossa igreja, ela vive exclusivamente de dízimos e de oferta. Eu gosto sempre de dizer que nós não temos nenhuma ajuda extra, nós não temos ajuda de ONGs, de nenhuma instituição do terceiro setor, nós não temos ajudas governamentais. Toda a igreja, ela sobrevive do seu dízimo
e da sua oferta. Por isso, se nesse momento você pode, você tem esse recurso disponível e pode assim fazê-lo, vai estar aparecendo agora aí na tela do seu televisor, do seu smartphone, as contas da igreja, vai estar aparecendo também a nossa chave Pix. Você faça agora com alegria e com liberalidade. Não queremos que você faça com tristeza. O dízimo não é para Deus, o dízimo é para o sustento da casa do Senhor. Nós temos contas a pagar, nós temos conta de luz, conta de água, temos os equipamentos para essa transmissão, tudo isto é pago com o seu dízimo, com a sua oferta. Temos compromissos e tudo isto é feito com a sua ajuda. Então, se nesse momento você pode fazê-lo, que você faça com alegria no coração, sabendo que você está devolvendo à casa do Senhor aquilo que de maneira imerecida você respondeu. Eu quero antes fazer uma oração por você. Queria que você colocasse a mão no seu coração e que você fosse grato a Deus diante de tantas situações, né, que a gente tem passado aí com a chuva, com esta pandemia, com esse agravamento aí da Covid, da gripe. Deus tem cuidado de você, Deus tem zelado por você, Deus tem amparado e sustentado a sua família. Cuidando dos seus celeiros, Ele tem cuidado da sua saúde. Então eu queria que você fechasse seus olhos e orasse comigo. Pai, obrigada por essas vidas que neste momento estão nos assistindo. Obrigada pela vida do teu povo que tem um compromisso com o sustento da tua igreja, que tem um compromisso com a tua obra, que tem um compromisso, Pai, com a propagação do seu evangelho. Por isso, Pai, eu peço que em nome de Jesus, o Senhor continue abençoando os celeiros desta família. Eu peço que em nome de Jesus, o Senhor continue sustentando a este dizimista e a este ofertante fiel. Que nada, Pai, nada venha faltar a esta casa, nada venha faltar a esta família. É a oração que faço no nome de Jesus. Amém. Então, se você pode, com alegria, com liberalidade, você vai agora fazer aí a sua oferta por intermédio da transferência, por intermédio da chave Pix, ou você pode também ligar aqui para a igreja, pegar o número da conta, ela vai estar passando aqui agora, na sua telinha. Mas você pode ligar aqui para a igreja ou comparecer pessoalmente. E nós vamos também receber seu dízimo, sua oferta, com muita alegria, sabendo que a nossa igreja tem muitas necessidades e você é parte da nossa igreja. Por isso você também é parte responsável pelo sustento aqui da nossa querida e amada igreja. Para os temerosos não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Vem pra te salvar, Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá, Ele vem para te salvar, Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Contempla o Senhor e te levantarás.
Ele vem para te salvar. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio em meio às lutas, o escudo na tempestade, uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Chegou agora o momento de falarmos com o Senhor. Você que está nos assistindo, você pode e deve se colocar como um grande soldado do Senhor no seu exército, para orarmos e intercedermos uns pelos outros. Muitas vidas precisando das nossas orações. Nossa devocional está em Lamentações, capítulo 3, do versículo 22 ao 23, que assim diz: graças ao grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Amém. Em um tempo de tantas incertezas, inseguranças, dúvidas quanto ao amanhã, crer nesta palavra é algo essencial. A cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam sobre você. E é graças ao seu grande amor que você tem vida neste dia. Seja grato por mais um dia e confie na fidelidade de Deus, pois Ele é quem peleja por você e está cuidando de tudo. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme, Ele cuida de nós o tempo todo. Amém, glórias a Deus. E é neste nome forte, neste nome que há poder, é que você vai me ajudar em oração por algumas vidas que eu vou aqui mencionar. Eu queria que você me ajudasse em oração pela vida da dona Itaíde. Ela é mãe da nossa querida Beth, esposa do Lúcio, mãe do Daniel.
ela se encontra hospitalizada, ela foi contaminada aí com a Covid. Na verdade, toda a família da Beth, né? A Beth também ficou aí um pouco doente, ela, o Lute, estão se recuperando para a glória do Senhor Jesus, mas a dona Itaíde ainda está hospitalizada e ela precisa das nossas orações. Vamos orar por ela, vamos seguir orando também pela vida da nossa querida Eunice, que segue também hospitalizada. Vamos orar também ali pelo Odair, pela Elaine, a filha dele, também pelo filho, pelos netos. É uma família amada, é uma família querida, é uma família que necessita do agir de Deus. Vamos orar também pelo senhor José Geraldo. Ele é tio da Samira Seixas. Ele precisou de uma cirurgia, teve a cirurgia cancelada porque testou positivo para a Covid. É uma família que também precisa, é uma vida que também precisa da nossa oração. Vamos orar pela Melissa. Ela está grávida, testou positivo também para a Covid. Ela cuida do seu pai que está com câncer em estágio muito avançado. É um pedido ali da nossa querida Edna Fernandes, que o Senhor esteja agindo ali na vida da Melissa e na vida do seu pai. Vamos orar pela Cíntia, membro aqui da nossa igreja, esposa do Jefferson. Ela também está com a saúde um pouco debilitada. Ela aguarda por uma cirurgia. Também vamos orar pela Manuela, netinha ali da Renata, que também está fazendo exames médicos para uma possível cirurgia. A Ivanilde Lemos, é uma querida também nossa, sempre está ajudando aqui a nossa igreja. Ela pede oração pela sua filha Bruna, que está grávida de 8 meses e foi, lamentavelmente, também contaminada aí pela Covid, né? Vamos orar também pela Clara. Na quinta-feira, até no momento dessa gravação, ela estaria embarcando aí para os Estados Unidos para fazer o intercâmbio. A Sandra Saavedra está ali com o coração apertadinho, mas cremos no Deus de amor, de graça e de misericórdia que vai estar ali acompanhando, guardando e protegendo a vida da Clara e também a vida da Sandra e de toda a sua família. Vamos orar por todos os doentes da igreja. A nossa igreja teve muitas pessoas contaminadas e essas pessoas precisam de oração. Vamos orar também agradecendo ao Senhor por vidas que se renderam a Jesus, agradecer a Deus pela vida do Rafael, pequeno Rafael, netinho do pastor, que chegou aí com muita alegria, com saúde, né? Trazendo alegria aí para a família. Vamos orar também pela vida do Arlindo. Arlindo, esposo da Maura, completou aí 80 anos. Que Deus abençoe. E você também que completou mais um ano de vida, você que completou mais um ano aí de casamento, que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua família. Queria que você fechasse seus olhos e que você, com fé, com segurança, com todo o amor do coração, me ajudasse em oração. Quero orar também pela sua vida, para que Deus continue te protegendo, para que Deus continue te sustentando, continue te revestindo aí de graça, de sabedoria, guardando você e toda a sua parentela. Feche seus olhos. Se desligue agora de tudo que venha a tirar a sua atenção e eu quero que você esteja agora conectado no trono da graça. Pai amado, Pai querido, queremos te agradecer. Agradecer pelo dom da vida, agradecer por esta manhã de domingo, agradecer pelo fôlego de vida, pelo ar que respiramos, pela nossa família, pela nossa saúde, pelos nossos braços, pelas nossas pernas, pela nossa mente, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigada, Pai. Queremos te agradecer, Senhor Jesus, pela nossa casa, pelo nosso teto que tem nos abrigado aí nesse período chuvoso, pela nossa cama quentinha, pelo nosso alimento diário, pelo arroz com feijão colocado nas nossas mesas. Queremos te agradecer, Pai, porque nada tem nos faltado. Até aqui o Senhor nos ajudou. Eu quero agradecer pela vida deste irmão, desta irmã, que neste momento, Pai, está orando comigo.
Aonde essa oração chegar, Pai, que o Senhor seja com esta pessoa, que o Senhor guarde a mente, o coração, os passos, que o Senhor guarde a direita, a esquerda, a frente e a retaguarda, colocando esta pessoa a salvo de todos os perigos. Guarde esse irmão, guarde essa irmã debaixo das tuas mãos protetoras. Pai, todos esses pedidos aqui mencionados, todas essas vidas aqui mencionadas, Pai, eu coloco no teu altar. Cuide de cada um. Eu não posso fazer nada a não ser clamar ao Senhor, que o Senhor derrame suas bênçãos sobre a vida de cada um. Pessoas que estão ali em leitos de UTI, pessoas que estão enfermas, estão acamadas, estão hospitalizadas, pessoas que estão desempregadas, pessoas contaminadas, pessoas gripadas. Pai, que o Senhor derrame cura, que o Senhor derrame a sua bênção sobre cada uma destas pessoas, trazendo, Pai, a vida de cada um aquilo exatamente na proporção do que precisa. Saúde, restauração, emprego, paz no coração. Eu não sei, Pai, quais são os desejos, quais são as necessidades dos seus filhos, mas o Senhor que tudo sabe, o Senhor que tudo conhece, o Senhor que é dono do ouro e da prata, o Senhor há de fazer cumprir na vida de cada um a sua perfeita, boa e agradável vontade. Cuide do teu povo, cuide do povo que clama pelo teu nome. Seja com cada um, que a nossa oração seja aceita pelo Senhor, que a nossa oração rompa os céus e chegue até o teu trono como um aroma suave às suas narinas. Este é o meu desejo, este é o meu pedido que faço no santo e amado nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Olá, igreja querida, eu sou Felipe Manuel e é um grande prazer estar com os irmãos novamente, com essa chance da gente poder meditar na palavra de uma maneira diferente, mas que não deixa de funcionar, não deixa de ser eficiente, não deixa de ministrar ao nosso coração a palavra de Deus, a vontade de Deus para nós. Provavelmente, eu diria que não é a maneira que, se nós tivéssemos a opção de escolher como nós faríamos esse encontro, não seria dessa maneira que a maioria de nós escolheríamos. Nós gostaríamos muito de estarmos aqui presencialmente, mas a gente tem que dançar conforme a música, não tem jeito. A responsabilidade com a saúde de todos, para nós, é algo que deve ser totalmente considerado. E eu, aqui no set de gravação, com o pessoal aqui da filmagem, com a equipe, eu estava me lembrando de que esse momento de estar na frente das câmeras, de estar compartilhando a palavra, tem muito significado para mim, me traz muitas lembranças do tempo difícil que nós vivemos como igreja. Inclusive eu estou vestindo essa camisa, que foi a primeira camisa que eu vesti na minha primeira gravação no culto aqui para os irmãos, lá no início da pandemia, em março de 2020. E nós passamos por muitos momentos, nós enfrentamos muitas coisas e nós, aqui de novo, estamos nesse formato. Então a igreja passou por muitas dificuldades, mas a minha alegria também repousa sobre o fato de que nós ainda continuamos aqui. Nós ainda continuamos com Jesus no coração, nós ainda continuamos com pessoas engajadas para que esse encontro aconteça, mesmo que nós já estamos quase aí completando 2 anos desse período tão terrível para nós como igreja, e não só como igreja, mas como humanidade no geral. Mas a igreja continua de pé, a igreja continua viva, a igreja continua sendo uma instituição construtora de vida, promotora de vida, de esperança, de paz, como o Senhor Jesus nos instruiu a ser, um corpo vivo, um corpo dinâmico que se importa com vidas. A igreja jamais pode ser confundida com uma empresa, porque uma empresa não pensa nessas coisas. Uma empresa é uma instituição também que está aí no mercado visando fins lucrativos, compra e venda, e a gente não está aqui para isso. A gente está aqui visando a transformação de vidas, a regeneração de pessoas, a restauração de famílias, de relacionamentos. E essa tem sido a nossa mensagem, não importando o tempo e a ocasião que nós vivemos. Então, a minha palavra para os irmãos é:
nada pode parar a igreja de Deus. Nada pode derrubar a igreja de Deus, nada pode impedir que o trabalho da igreja de Deus aconteça. Não tem circunstância nenhuma que pode impedir com que nós cumpramos o nosso chamamento e exerçamos com responsabilidade a nossa vocação. E graças a Deus por isso, que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá discernimento, sabedoria para a gente continuar tocando o barco aí. E nós estamos meditando um pouco disso, sobre esses princípios, né, sobre essas verdades, no nosso início de ano aqui em janeiro, numa série sobre Atos dos Apóstolos, né? Nós estamos conversando um pouco sobre os propósitos do livro de Atos dos Apóstolos. E é uma série diferente porque o livro de Atos é nada menos do que um livro de história. É um livro de história, a história da igreja, dos primeiros cristãos, que mostra para nós quais foram, né, na verdade, as igrejas, as situações que a igreja experimentou ao nascer, e o que teve de bom, o que teve de ruim, no que a igreja acertou, quais foram as situações que a igreja viveu, que pôde aprender lições para que não fossem repetidas, mas que fossem aprimoradas as maneiras de fazer as coisas. E a gente tem muito a aprender com essas histórias. É um livro de história que conta várias histórias e dentro dessas histórias a gente fica com a moral da história. A gente pega as lições, os aprendizados que nós podemos obter na vivência daquelas pessoas. A gente pode pegar coisas em que nós nos espelhamos e falamos, puxa vida, no começo da igreja isso aqui deu certo, a igreja enfrentou a oposição, enfrentou a dificuldade, enfrentou aquele contratempo, aquela circunstância adversa, dessa forma isso aqui deu certo e nós no nosso tempo podemos reproduzir talvez isso. E por outro lado a gente pode enxergar também alguns aspectos que não foram tão favoráveis. A igreja viveu daquela maneira e aquilo, pelo jeito, poderia ter sido feito de outra forma, que talvez seria melhor. Então a gente tem essa oportunidade de meditar na história, para não repetir a história ou para repetir a história, claro, no nosso contexto, mas principalmente retirar as lições necessárias para que a gente continue fazendo o que a gente está aqui para fazer como igreja, né? E uma das histórias que eu escolhi, um pequeno recorte de uma história que eu escolhi do livro de Atos, dentro do tema O Evangelho está disponível para todos, esse é o tema da nossa mensagem, a história de Pedro na casa de Cornélio, lá em Atos 10. Nós vamos ler Atos capítulo 10 a partir do versículo 34, mas eu só quero contar um pouco de como foi essa história, para que a gente se contextualize e possa obter uma melhor compreensão, né? Então, Pedro, o apóstolo, era, segundo o que nós podemos afirmar tranquilamente, a gente pode falar isso. Até aquele momento, Pedro era o principal responsável pela fé cristã no mundo. Foi ele que foi escolhido por Jesus, uma pessoa de pele, de carne e osso, uma pessoa comum, mas ele que foi escolhido por Jesus naquele período para ser o principal responsável pela disseminação da fé cristã. Era um grande líder, uma pessoa comum, nós sabemos, uma pessoa comum, um pescador, que teve Jesus passando pelo seu caminho e sua vida foi transformada e ele alçou essa posição, essa condição de líder, né? Não era uma pessoa muito diferente de nós, não era uma pessoa que tinha habilidades mais especiais que nós, pelo contrário, os indícios de que Pedro era um homem comum, e não só comum, mas cheios de defeitos, são muitos, né? Tem muitos indícios disso, mas Pedro foi escolhido como principal líder. Então, Pedro vivia no poder do Espírito Santo. Ele vivia no poder do Espírito Santo, um homem comum, mas que experimentou o sobrenatural porque abriu o coração para viver o sobrenatural do Espírito Santo. E houve uma história aqui muito maluca, assim, muito legal da gente meditar, que se encontra aqui em Atos 10, que é uma história de Pedro na casa de Cornélio. Havia esse homem chamado Cornélio, que era centurião do regimento italiano, Cornélio. E esse homem, que era uma pessoa importante, a Bíblia diz que era um homem temente a Deus,
que fazia orações continuamente, que dava esmolas aos pobres, que ajudava as pessoas e que tinha o temor de Deus. E em determinado momento, Cornélio estava com a sua família, estava com as pessoas do seu núcleo de amizades ali, do seu núcleo social, digamos assim, as pessoas mais próximas dele, e em um momento de oração até que um anjo apareceu a Cornélio e disse: Cornélio, as suas orações foram ouvidas. Deus ouviu ao seu respeito e aprove a Deus te abençoar. Então você mande procurar um homem chamado Pedro para que ele venha até a sua casa, porque ele tem muita coisa boa para dizer para você. Essa foi a visão que Cornélio teve no momento de oração. Deus ouviu você, te abençoou, e agora você trata de mandar alguns homens buscar Pedro, Simão Pedro, o apóstolo, porque ele tem alguma coisa para te falar. E Cornélio teve aquela visão totalmente... não tinha como negar que aquela visão era verdadeira, entende? Então, prontamente ele enviou um soldado, que também era uma pessoa piedosa, também era uma pessoa espiritual que temia Deus, e mais 2 de seus servos, atrás de Pedro. E Pedro, onde Pedro estava? Pedro estava em uma cidade distante chamada Jope, na casa de um curtidor de couro chamado Simão também. Pedro estava lá repousando sobre essa casa e a gente conhece essa história. Pedro estava no terraço da casa de Simão, na cidade de Jope, orando a Deus e meditando e refletindo. E nesse instante, Pedro teve uma visão. Pedro viu algo parecido com um lençol, amarrado pelas 4 pontas assim, descendo na frente dele. Essa é a visão que ele teve, né? Naquela época o pessoal tinha esse negócio de ter essas visões assim, era bem interessante, né? Eu até mesmo acredito que a gente pode até pensar, né, abrindo um parênteses, por que essas coisas não acontecem mais? Alguns até dizem que acontece, que vejam, né? Mas muita coisa merece uma série de pontos de interrogação, né? Mas se a Bíblia falou, aconteceu, a gente crê, mas eu entendo que eram situações específicas que continham lições, essas visões continham lições que serviam para aquele povo e que servem para a gente também, que não há mais necessidade de termos esse tipo de experiência porque a lição já está dada, entende? Mas Pedro teve essa visão, um lençol amarrado pelas 4 pontas e dentro desse lençol havia alguns animais que pela lei dos religiosos, pela lei das tradições judaicas, eram animais impuros. E Pedro viveu naquele meio ali, né? Então Pedro tinha essa consciência no coração de que aquelas coisas eram impuras. E Pedro escutou uma voz dizendo: Pedro, mate e coma. E Pedro diz: não, Senhor, eu não vou comer aquilo que é impuro. E aí Pedro recebe uma bronca dessa voz, dizendo: não chame de impuro o que Deus purificou. E a Bíblia fala que isso aconteceu 3 vezes. Pedro teimando com a voz, e a voz falando: Pedro, não chame de impuro o que o Senhor purificou. E aí aquela visão se desvanece, aquela visão some de Pedro. Enquanto isso, enquanto Pedro está tendo essa visão no telhado, aqueles homens enviados por Cornélio estão vindo ao seu encontro para buscá-lo. E ao fim da visão de Pedro, o pessoal da casa de Simão, onde Pedro estava hospedado, falou: Pedro, tem um pessoal aí querendo te encontrar. Eles são enviados por Cornélio, lá do regimento italiano. E Pedro teve um desconforto, né? O que será que esse pessoal quer comigo? Então Pedro ouviu a história e aquele pessoal contou, falou: Pedro, Cornélio teve essa visão, o anjo falou isso e falou que é para vir te buscar. Você topa ir com a gente para lá? Tudo bem, então vamos. E aí, depois de uns 2 dias de viagem, se não me engano, Pedro então finalmente chega na casa de Cornélio. E o que nós temos então? Nós temos Pedro acabando de ter essa visão, né? Vindo para a casa de um homem que ele provavelmente não conhecia para falar o que ele provavelmente não sabia, e tinha Cornélio também para receber um homem que ele também não conhecia e também não sabia o que ele tinha para dizer. Então os dois estavam assim submissos às visões que eles tinham tido, por um encontro que não foi promovido por eles, foi um encontro que foi promovido pelas visões, por uma força externa mesmo, né? Que foi o Senhor, que nós bem sabemos. Então imagina esse desconforto, né? Você está chegando na casa de alguém que você não sabe o que é, para falar o que você não sabe o que tem que ser dito, e essa pessoa dessa casa também está te esperando sem saber o que vai ser. Então os dois
acabaram se conversando e falando, Cornélio falou para Pedro quando Pedro chegou, tive essa visão, mandaram te chamar, falaram que você tem alguma coisa para mim. E o pessoal da casa de Cornélio não era judeu, era um pessoal gentil, né? Gentil é todo aquele que não é judeu. Mas apesar de serem gentios, não serem pessoas cuja religião é conhecida naquele meio, eles eram tementes a Deus mesmo assim. Essa é a história, né? E aí, olha o que Pedro falou. E aí a gente vai ler a partir de Atos 10. Atos 10, 34. Olha o que Pedro falou quando Pedro chegou na casa de Cornélio. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo o bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com eles. E olha só, pula comigo para o versículo 44. Diz o seguinte, Pedro está falando esse sermão, né? Mas pula comigo para o versículo 44 para você ter uma ideia do que aconteceu ali. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Que história! Que história, né? Então houve um derramar do Espírito sobre pessoas ali que não professavam a mesma fé daqueles religiosos. E houve até uma admiração por causa disso, né? O Espírito Santo sendo derramado até sobre os gentios, até sobre o povo que não conhecia muito a Deus e que não pertencia muito a Deus, que não era um povo da aliança, um povo de fora, um povo externo, um povo de outras tradições, mas que, graças a Deus, por sobre quem o Espírito também foi derramado. Então Pedro entendeu aquela visão que ele teve. Não chame de impuro que Deus purificou. Porque Pedro ainda tinha isso no coração, de que nem todo mundo podia se associar com Deus. E a mensagem que nós pregamos como igreja é de que Deus amou o mundo. Deus amou o mundo. E o Evangelho de Jesus está disponível para todos. Não importam quem sejam, não importam onde estejam, não importa o que quer que tenham feito, não importa quais quer que sejam as circunstâncias que se encontram. O Evangelho está disponível para todos, mesmo para aquelas pessoas que nós temos a total dificuldade de nos associarmos. É uma missão difícil aceitar todo tipo de gente. O Evangelho está disponível para todos sobre quem escorre e corre sangue pelas veias, todos que têm pele, carne e osso igual a gente, todos. E não tem mais amor por um e menos amor por outro. É claro que depois do conhecimento de Deus acontecer, é claro que existe uma caminhada de transformação. Mas o amor de Deus está sobre todos, irmãos, sobre todos. O amor de Deus está sobre as pessoas que não gostam da igreja, e o amor de Deus também está sobre as pessoas de quem a igreja não gosta. O amor de Deus está sobre todos. E isso deve, assim, nos fazer refletir, né? Nos fazer refletir. Porque Deus viu em toda a humanidade algo tão profundo e que fosse digno de ser amado, porque com certeza não foi para os pecados que Deus olhou. Não foi para os pecados, não foi pelas atitudes que Deus olhou. Deus olhou para o interior das pessoas, um interior tão profundo, que falou, poxa vida, até essa pessoa cometeu assassinato, até essa pessoa cometeu esse crime, até essa pessoa cometeu esse pecado que feriu a lei de fato, eu vou amar essa pessoa também. Então foi essa consciência que Pedro teve quando Pedro foi visitar Cornélio. Então, se é aquela pessoa que não era judeu, que não conhecia muito a Deus, mas que temia a Deus,
essa pessoa também recebeu o Espírito Santo? Então a gente pode afirmar que nós temos muito trabalho para fazer, porque o mundo precisa ouvir essa mensagem. Né? Que linda história, né? Que linda história, que mostra que o amor de Deus está muito além dos nossos próprios parâmetros. Isso tem que nos ensinar muita coisa. E se isso nos ensina muita coisa, saber que não há limites para o alvo do amor de Deus, porque Deus abençoa todo aquele que o teme e faz o que é justo, nós temos muito trabalho para fazer, irmãos. Temos muito trabalho para fazer. Então nós temos esse desafio de sermos fiéis e ao mesmo tempo sermos relevantes. Nós temos orado e trabalhado por uma igreja relevante para o nosso tempo, mas essa relevância não pode acontecer de forma que a gente deixe de ser fiel também. A nossa fidelidade a Deus é o que deve gerar a nossa relevância. Nós temos o tremendo desafio de fazer com que aquilo que é mais importante se torne finalmente no que é mais interessante também. Sou relevante porque sou fiel e ao mesmo tempo sou fiel sendo relevante. É isso que a nossa igreja tem que procurar fazer. Porque é possível que a gente seja fiel a Deus, se esquecendo de ser relevante na maneira muito rígida que nós escolhemos de sermos fiéis. E também outro perigo, e eu diria até mais grave, da gente tentar ser uma igreja relevante se esquecendo de ser fiel a Deus. A gente pode muito bem se denominar, cristão, que professa uma fé segundo o slogan cristão, mas a gente não precisa abandonar muita coisa, a gente não precisa ter nenhum tipo de transformação, deixar muita coisa para trás, a gente pode só se denominar como. E aí fazer o que a gente pode fazer na nossa tentativa de dialogar com um monte de realidade, se misturar de modo sem abandonar nada e falar que nós somos cristãos na nossa tentativa de sermos relevantes. Só que a gente esquece da fidelidade. Só que pelo contrário, a gente também, na nossa muita fidelidade aparente, a gente mais afugenta as pessoas do que as influencia, do que vira uma luz para a vida daquelas pessoas. Por exemplo, se nós não fomos de terno e gravata para a praia, por exemplo, estou sendo fiel a Deus, porque a gente sabe que a gente tem que se vestir bem, aquela coisa toda, né? Mas tá tudo bem, eu não estou deixando de ser fiel a Deus indo de terno e gravata para a praia pregar, por exemplo. Estou fazendo um trabalho de fidelidade. Mas você acha que isso tem algum proveito? Você acha que isso tem alguma valia? Quem olhar para você ou para mim, de modo que a gente faça isso algum dia, será que vai pensar o que da gente? Será que vai ter algum tipo de interesse pela nossa mensagem? Sabe? Então é esse tipo de cuidado que a gente precisa ter. Eu sei que eu estou dando um exemplo aqui, esse negócio de ir para a praia de terno e gravata. Talvez seja um exemplo um pouco grotesco, né? Um pouco forçado até, mas que apesar de parecer absurdo, moralmente é o que acontece às vezes. A gente se escondendo atrás da nossa muita fidelidade, se esquece de sermos relevantes. A nossa vida fiel a Deus deve influir as pessoas, deve constranger e contagiar as pessoas e não afugentar, entende? Porque é possível fazer isso. É possível ser fiel sendo relevante, sabendo se associar com as pessoas, não se esquecendo dos nossos princípios e valores que não podem mudar, porque foi Jesus que nos deu para a sua igreja. Então tem um texto só, que eu quero até terminar com ele, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, que Paulo trabalha um pouco dessas questões. E olha só o que o apóstolo Paulo, aquela pessoa que é tão conhecida por nós de ser o grande fornecedor das doutrinas do cristianismo, de ser a pessoa que basicamente sistematizou a fé, porque nos deu a doutrina, porque nos deu os ensinos, nos deu os valores que nós não podemos descartar, organizou a teologia da igreja, e graças a Deus pela vida dele. Olha só o que o próprio apóstolo Paulo disse. Ele disse o seguinte, a partir do versículo 19 da sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 9. Porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número de pessoas.
tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus e sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser co-participante dele. Olha que loucura! Então Paulo, ele não abdicou nem da sua fidelidade a Deus, nem também dos seus trabalhos, dos seus valores, mas Paulo desenvolveu estratégias de guerra aqui, né? Paulo meio que se camuflou diante de algumas realidades, para que com sabedoria, conseguir ter um mínimo de conhecimento de alguma realidade, para ele conseguir entrar e para conseguir pregar o Evangelho e fazer a missão. Tornei-me judeu para com os judeus, tornei-me como quem está debaixo da lei para aquelas pessoas que têm na consciência o seu aprisionamento diante da lei, e também para aquelas pessoas liberais, né, que não vivem conforme nada. Também tentei entender o linguajar daquelas pessoas e tentar me associar de alguma forma, tentar me apresentar de alguma forma com que as pessoas pudessem exercer esse diálogo e não afugentar as pessoas. Tentei diante daquelas pessoas que são tão fracas, tão limitadas, aquelas pessoas que, sei lá, eu acho que Paulo está querendo dizer pessoas de baixa instrução e pessoas de baixo conhecimento e de baixa força mesmo. Diante dessas pessoas também tentei me simplificar e tentei me associar de alguma maneira com essas pessoas. E com tantas outras pessoas, na multiplicidade de pessoas que existem, de realidades, tornei-me de tudo para com todos, para tentar salvar alguns, e faço isso por causa do Evangelho. Não era obrigado a fazer isso. Eu não era obrigado, eu não tinha esse compromisso. Deus me chamou para uma coisa, mas deu para ver que Paulo desenvolveu algumas estratégias para que o maior número de pessoas fossem alcançadas. Pessoas que, provavelmente, muitas pessoas acreditavam que não mereciam o amor de Deus. Pessoas sobre quem o amor de Deus não estava. Pessoas como Pedro teve essa visão, né? Impuros, talvez. Impuros. Infelizmente, né? Então, Atos dos Apóstolos, um dos seus propósitos desse livro de história, nos diz que o Evangelho está disponível para todos. E se o Evangelho de Jesus está disponível para todos, meus irmãos queridos, nós temos muito trabalho pela frente. Na pandemia, sem pandemia, pessoas fracas, pessoas fortes, pessoas intelectuais, pessoas simples, todos estão debaixo da mesma condição. A graça de Deus se manifesta salvadora a todos os homens, a fim de que os seus filhos sejam reunidos ao redor dessa grande mesa e de que o louvor e a glória sejam dadas ao Senhor de todos, Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. É claro que muitos não vão reconhecer o Evangelho. É claro que muitos não vão reconhecer o amor de Deus. É claro que muitos, a Bíblia diz, não vão aceitá-lo como Salvador e Senhor. Mas isso já é papo para outro dia. Mas que o Evangelho da graça, da salvação, do amor está disponível para todos, o Evangelho do reino de Deus está disponível para todos, isso é certo. Então nós temos esse compromisso de ser uma igreja fiel a Deus e relevante para o mundo, servir a Deus, servindo as pessoas. E eu espero que nesse ano nós sejamos cada vez mais operantes, fortalecidos nisso, nesse compromisso, nessa fé, de modo que a gente não venha para a igreja só para receber e aí depois no próximo domingo a gente vem e se reabastece. Não, que a gente tenha clara e firme consciência, convicção de que nós temos uma corrida que nos foi proposta. E pela alegria de pregarmos o Evangelho e vermos os nossos amigos, irmãos, pessoas ao nosso redor, conhecendo através da nossa vida, através da nossa fidelidade a Deus, a salvação, isso de fato não tem preço. Eu espero que os irmãos tenham uma boa semana e meditem na palavra, orem a Deus, para que a gente possa continuar aí, porque os tempos são difíceis, claro, mas o Senhor é por nós. Amém. Que possamos continuar falando do amor até que Ele venha.
tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser, o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha. Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Tua graça me alcançou. Pra ti quero viver, compartilhar do teu grande amor. O que podemos ser, o que podemos ser na vida de alguém depende tão somente de nós. Se eu não for, quem irá? Se eu não estender as mãos, quem o fará? Me envolver, me entregar e dizer ao mundo que Jesus voltará, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha. Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar, até que Ele venha, até que Ele venha. Cristo, a esperança que ao mundo vou levar, até que Ele venha. Jesus, até que Ele venha. Ele é a razão, quem me faz continuar. Que possamos confiar, ter fé naquele que nos salva, naquele que nos dá vida e vida eterna. Que possamos continuar levando o amor, a mensagem, até que Ele venha. Fique em paz, fique com Deus, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana e que possamos nos ver em breve. Amém? Tchau, tchau, até a próxima.